falar de assunto sério com o Dr. José Roberto, nosso geriatra, que sempre vem aqui gentilmente nos despejar seus conhecimentos. Tudo bem, Dr. José? Tudo bem, boa tarde a todos. Meu querido, da última vez que o doutor veio para cá, foram várias perguntas, várias mesmo. Eu acredito que o nosso programa tem sucesso e tem audiência pela quantidade de e-mails, de perguntas e de telefonema que a gente recebe. E como com o Dr. José Roberto, ultimamente a gente tem voltado para a saúde masculina, os homens estão muito interessados em se cuidar cada vez mais, coisa que antigamente era mais as mulheres que faziam, né? E eu fico muito feliz do programa Vitrine Revista estar colaborando com você, viu, homem? Eu fico muito feliz mesmo. Vamos começar a responder as perguntas dos homens aqui, então. Vamos né, lá, doutor? fico muito feliz também por aquela credibilidade do programa e pelos homens que têm se interessado pelo programa e quebrando tabus e procurando auxílio médico em conhecimento, né, Lu? É verdade, eu fico feliz também. Vamos lá, cadê? Ô, Juju, pega esse papelzinho aqui pra mim, por gentileza. A gente vai começar com o Benedito. Obrigada, Ju. O Benedito diz assim, ó. Ele foi no urologista e o médico receitou medicamentos para a próstata. Aí ele cita 2, vamos ver. Doxazosina. O nome é complicado mesmo. O que é isso? Doxazosina é um remédio usado para hiperplasia prostática benigna. E o que é no isso? aumento da próstata, no aumento que acontece com o envelhecimento, que não é câncer, né? Precisa ficar bem claro isso, é um aumento que acontece com o envelhecimento normal. Hiperplasia prostática benigna. Certo. E finasterida ele está tomando também? Também é para a mesma utilidade. A gente usa essas duas medicações, entre outras, para a mesma doença. Finasterida não é aquele para cabelo que os homens tomam? Também acontece isso. Normalmente, o que muda é a dose, Lu. Normalmente, para queda de cabelo, usa-se de 1 a 2 miligramas e para hiperplasia prostática benigna se usa de 5 a 10 miligramas, que aí pode acontecer mais efeitos colaterais. Certo. Aí o Benedito diz que o médico, o urologista, receitou esses 2 medicamentos. Depois que ele começou a tomar, diminuiu muito a libido dele. Pode ter sido efeito colateral? Como a gente disse agora há pouco, aumenta mais os efeitos colaterais. Realmente, é decorrente da finasterida, nesse caso específico. A finasterida é o grande vilão, né? Como ela faz um bloqueio hormonal, por isso que ela diminui a queda de cabelo em homens. Certo. Né? Porque a queda de cabelo em homens está relacionada com a questão hormonal. Então ela faz esse bloqueio hormonal e ela reduz a queda de cabelo. Mas ao mesmo tempo ela tem outros efeitos colaterais, que é a redução da libido. Reduz a queda de cabelo e não faz crescer o cabelo, só estagna. Faz diminuição, faz estagnação, e aí a gente pode melhorar, não caindo, a gente produz cabelo toda hora, né? Então, não caindo tanto, a produção sendo eficaz, e aí a gente diminui a calvície. Eu conheci há um tempo atrás uns homens que tomaram finasterida e que engordaram. Essa relação é correta? Não tem relatos disso, ele não chega a fazer aumento de peso. Provavelmente ele parou de fazer o exercício que fazia tanto ou começou a comer mais do que deveria. Entendi. Então a finasterida não engorda, tá? O grande efeito colateral é na questão sexual, diminuição de libido. No caso, o Benedito tem que fazer o quê? Suspender a medicação? Ele precisaria estar conversando com o médico dele, eu acho que é o mais adequado, para estar relatando esse efeito colateral, que está atrapalhando a qualidade de vida dele, com certeza, e fazer ajuste, às vezes na dose, ou mudar a medicação, às vezes só com a doxazosina ele consegue os mesmos resultados, ou tem outras medicações com menos efeitos colaterais. O Francisco tem 57 anos e o médico receitou tadalafila. O que é isso? Esse é um medicamento usado para disfunção erétil, né? Então é uma medicação dos novos remédios para disfunção erétil. E daí, o médico receitou o tadalafila como reposição hormonal masculina. Está certo esse medicamento? O homem precisa fazer reposição? Ele não é uma reposição hormonal. Então, na verdade, é uma medicação para usar para disfunção erétil. Ele não faz reposição hormonal. Então, se o médico receitou... Provavelmente ele teve algum problema de comunicação, eu acho, ou de entendimento, né, que foi dito como medicação, como reposição hormonal, mas ele não é uma reposição hormonal. Ele é irmãozinho da sildenafila,
né, que é o primeiro, o grande remédio utilizado, todo mundo conhece bastante, o famoso azulzinho, né? A questão de nome comercial, aqui tem um nome comercial que é o mais famoso. Então, na verdade, esse é da mesma família, né, faz a mesma eficácia, o que muda é tempo de ação, mas ele não é um hormônio, então ele não tem nenhum perigo de reposição hormonal, é um medicamento tranquilo, seguro, né, para disfunção erétil. A Aparecida ligou e perguntou a diferença entre finasterida e tudasterida. O médico mudou. O médico disse que agora o marido tem que parar de tomar o finasterida e tomar o tudasterida. É menos efeito colateral, em termos de efeito colateral, principalmente na disfunção sexual, é menor efeito colateral. E associado com uma outra medicação, que é irmã da doxazosina, uma outra classe, né, que é mais eficaz e menos efeito colateral, tem se mostrado mais promissora em reduzir sintomas prostáticos, né, ou seja, dificuldade de urinar, ardência miccional, principalmente para próstatas bastante aumentadas, bastante eficaz. Então nós temos várias opções terapêuticas. A doxazosina, citada na pergunta anterior, e a fenisterina são os primeiros medicamentos que a gente tinha antigamente, né? Tem alguns efeitos colaterais, a doxazosina a gente não citou anteriormente, mas pode ter muita queda de pressão, o paciente às vezes levanta rápido, começa a ter tontura, não é labirintite, é queda de pressão decorrente da doxazosina. E a finasterida, como a gente já comentou. A grande vantagem da finasterida e da doxazosina é preço ainda, que é uma medicação bem mais em conta que as medicações mais novas. O Ítalo Pereira pergunta a respeito da hipertricose. Hipertricose é pelo aumento de nos pelo, ouvidos, não é? Hipertricose, na verdade, é um aumento global de pelo. Com o envelhecimento, a gente começa a ter aumento de pelo em nariz, começa a aumento de ter pelo em orelhas, né? Começa a aumentar as extremidades, começa a ficar maior e mais peludo. Fica mesmo? A orelha vai crescendo à medida que o envelhecimento vai chegando? Nem todas as extremidades aumentam, mas a orelha aumenta. A orelha aumenta. E os pelos nas orelhas? O Ítalo pergunta se o filho dele vai ter também. Com o envelhecimento, isso, se ele teve essa característica genética do filho, se o filho herdou isso dele, só com o tempo vai dizer pra gente, né? Não dá pra gente adivinhar, colocar a carroça na frente dos burros, né? Mas se o filho herdou essa característica genética, junto com a questão hormonal, aí deve aparecer esse caractere genético. Mas não tem nenhum problema ter pelos nas orelhas? Não. Dá, tranquilo. Se não mal incomodar, não faz, né? Não, no mal não faz. Não incomoda, eu brinco, eu sou meio Tony Ramos também, não me incomoda com isso, tá certo? Então isso é questão de estética de cada um, né? E se adequar ao corpo nosso, né? Cada um que tem a sua característica e a gente ter uma aceitação do nosso corpo. Se não tiver essa aceitação, como tem cirurgia plástica, tem hoje laser para retirar esses pelos, dá para fazer depilação, e aí depende do gosto e da dor de cada um. Viu? Ítalo, decide aí então, mal não vai fazer, tá, meu querido? Eu gostei muito da pergunta da dona Maria Lourdes. Ela perguntou por que os homens parecem sempre mais jovens do que as mulheres. Na verdade... Se colocar, doutor, te interrompendo, se colocar um homem de 50 anos e uma mulher de 50 anos, um ao lado do outro, o homem sempre vai aparentar mais jovem. Por quê? A partir de uma certa idade, eu acho que essa pergunta ela condiz mais com maior envelhecimento, com mais idade, como você coloca, de 50, 60 anos, talvez. Embora os homens, por incrível que pareça, são mais relaxados em saúde, como a gente sempre comentou aqui. Pois é. Mas o homem tem uma vantagem que ele não tem a menopausa, né? Como a gente já comentou aqui a semana passada ou retrasada, que ele não entra na andropausa. A andropausa é uma patologia e menopausa é normal para vocês mulheres. E quando tem essa queda hormonal, existem várias alterações que ocorrem no corpo das mulheres a partir desse momento. Então, como o homem não entra na andropausa naturalmente, né, não é fisiológico, a questão hormonal mantém o tônus maior musculatura e tudo mais, do que as mulheres que têm um fenômeno de perda importante a partir dessa data aí, chamada menopausa. Inclusive, o risco muito aumentado de osteoporose. Ou seja, não tem o que fazer. Tentar fazer prevenções antes, não fazer muita coisa errada, como fumar, por exemplo, que envelhece muito mais rápido, não só o coração e o pulmão, né, que todo mundo sabe, mas envelhece muito a pele. Fazer atividade física e, quando indicado, fazer uma reposição hormonal orientada, como a gente conversou aqui a semana passada. Então, minha querida, se cuida. E exercício físico. Opa, não vamos esquecer da palavra mágica. Exercício físico. Quer se manter jovem? Coma bem, exercite-se.
não é? Incentive a sua família, inclusive, a fazer isso. Doutor José, muito obrigada, querido. Semana que vem a gente continua. Estamos aqui. Obrigada.